Olá, seja bem-vindo a mais um encontro da nossa catequese. Inspirai, Senhor, nas nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estaremos aqui reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui da nossa catequese. Para a gente começar, eu gostaria de pegar e propor aí um bate-papo, para a gente começar. Então, assim, queria que vocês pensassem no futuro, Como será que vocês vão estar daqui a um ano? Vocês já pararam para pensar, Esse ano, assim, foi um ano totalmente diferente, A gente teve essa questão aí do coronavírus, foi uma coisa assim que, nossa, parece que fugiu totalmente do planejamento que a gente pensava. Mas com a graça de Deus, a gente espera que tudo volte ao normal. Então, como que você se imagina daqui a um ano? E daqui a 2 anos, Como será que você vai estar? E talvez daqui a 10 anos, já pensou, Com quantos anos você vai estar daqui a 10 anos? O que você vai estar fazendo? E vamos jogar mais longe ainda, daqui a 25 anos. E aí, O que será que vocês vão estar fazendo daqui a 25 anos, Com quantos anos vocês vão estar? E vamos jogar um pouquinho mais, 50 anos, daqui a 50 anos, Em quantos anos vocês vão estar, o que vocês vão estar fazendo. Então, esse é o nosso bate-papo de hoje, tá? Quero então 1 ano, 2 anos, 10 anos, 25 anos e 50 anos, Então, o que vocês imaginam, o que vocês pensam do futuro, tá? Então, pausa o vídeo, dá uma conversada em família, daí depois a gente volta e a gente continua, tudo bem? Bom, acredito que vocês já devem ter voltado, Então, assim, quando a gente pensa nessa coisa do futuro, Puxa vida, o que será que eu vou estar fazendo, daqui a um ano, E assim, geralmente, a gente pega aí 1 ano, até 2 anos, a gente consegue ter uma ideia, Mas quando você começa a jogar aí 10 anos, é muito tempo, Então você já começa a falar, nossa, daqui a 10 anos, Por exemplo, eu estou hoje com 43. Então, se jogar mais 10 anos, eu vou estar com 53 anos, Se eu jogar a conta aqui de 25, eu vou estar com 68. Gente do céu, Assim, tipo, caramba, 68 anos, E se jogar depois aí mais 25 anos em cima disso, eu vou estar com 93, é isso? Eu não sei se eu contei certo, mas acho que é por aí, Acho que 68, nossa, 93, imagine, nossa senhora, se tiver vivo até lá, com 93 anos, assim, eu vou estar, acho que no bico do corvo, Mas assim, geralmente, quando a gente pensa, faz esse planejamento, a gente pensa aí, caramba, puxa vida, daqui a 10 anos, o que será que eu vou estar fazendo, Eu penso hoje, olhando para a minha vida, eu acho que espero, que daqui a 10 anos eu esteja com o meu apartamento quitado, Talvez até, de repente, tenha mudado de apartamento, já tenha ido para uma casa, Daqui 25 anos, que eu já vou estar aí, acho que com 60 e pouco que eu falei, 68, se eu contei certo. Eu acredito que acho eu que talvez já devo estar aposentado, não sei, porque hoje em dia parece que fica mudando as coisas. Acho que já devo estar com neto, não sei, acho que a Bia com certeza vai ver esse vídeo que vai ficar meio bravo comigo, Mas, porque ela fala que não quer casar, E além disso, geralmente as crianças têm esse negócio, eu não quero casar, depois passa o tempo, daí, puxa vida, vocês querem casar, E eu gostaria de ter uma chácara, Então, assim, é um planejamento. Mas no caso de vocês, como são aí crianças, talvez de repente vocês falam, puxa vida, daqui a 10 anos, eu acho que talvez eu vou estar fazendo minha faculdade, eu tenho sonho de fazer alguma coisa, Então a gente sempre tem alguns sonhos, E por que tem essa questão de planejamento, Porque conforme o tempo vai passando, a nossa cabeça vai mudando, As coisas vão acontecendo. E é importante a gente pensar também no futuro, para a gente também, assim, se preparar para algumas coisas, Tem coisa que, lógico, às vezes fala, poxa, 10 anos está muito longe, mas, de repente, se você começar a se preparar hoje, daqui a 10 anos você vai estar bem, Então, assim, é uma coisa que a gente tem que pensar, aí no futuro. Muito bem, para a nossa leitura de hoje, a gente vai fazer do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo do 35 ao 38. Então vamos lá, Mateus, capítulo 9, versículo do 35 ao 38. Só um minutinho, por favor. Bom, voltando,
Então vamos lá. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo o mal e toda a enfermidade. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida como ovelhas sem pastor. Disse então aos seus discípulos: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, nessa leitura, né, que a gente viu hoje, então, a gente está vendo aí que Jesus está percorrendo as aldeias, e quando Jesus olha para o povo, né, Jesus aí sente compaixão, né, quer dizer, ele lembrando que o conceito aqui de compaixão não é você ter dó, né? Dó é aquele negócio, puxa vida, ai que dó, estão sofrendo, ai que pena, né? Vamos lá fazer alguma outra coisa, né? Isso daí é ter dó, né? E o que é compaixão? Compaixão é você sofrer junto, né? Então, é você olhar e você querer tomar uma atitude, você querer fazer alguma coisa. Então, no caso de Jesus, quando ele olhou ali para o povo, né? Ele sentiu compaixão, quer dizer, ele sentiu amor por eles e ele queria fazer alguma coisa por eles, né? E aí é interessante que descreve assim, né, que Jesus fala assim que as pessoas pareciam lá ovelhas sem pastor, né? E a gente vê que essa questão aí do pastor é uma coisa que ela aparece muito na Bíblia, né? Porque Jesus ele compara muita gente aí com ovelha, né? E se a gente for ver, assim, tem tudo a ver, né? Porque a ovelha, assim, é um animal que ele precisa de muito cuidado e, ao mesmo tempo, é um animal também meio cabeça dura, né? Então, assim, é como, por exemplo, assim, se Deus estivesse falando pra gente, olha, não vai lá, e a gente, não, mas eu quero ver para ver o que acontece. Olha, não faz tal coisa. Mas acho que eu vou fazer para ver o que acontece. Então, às vezes, a gente é meio cabeça dura, né? Mas, assim, é interessante a gente pensar que Jesus é o nosso pastor, né? E que sempre que a gente precisa de ajuda, né, a gente pode vir para o colo do pastor. Então Jesus ele é aquele que nos pega no colo, né, que nos acolhe, que nos protege e que cuida da gente. Muito bem, estamos no mês missionário, né, e hoje a gente vai ver a respeito de um santo, né, que eu já dei uma introdução na semana passada, que é a respeito de São Francisco de Xavier, tá? Que é esse santo aqui, ó, tá? Antes da gente começar, né, eu só queria dar um pequeno parênteses, né? Na semana passada, a hora que eu fui falar, né, da introdução, eu acabei me embananando um pouco aqui, tá? Então, já mandei a resposta nos grupos, tá? Mas eu gostaria de só reafirmar, tá? Então, assim, São Francisco de Xavier, que é esse santo aqui, tá? Ele é um santo católico, um santo da nossa igreja, tá? É que daí, como eu estava falando de um outro brasileiro que a gente tem aqui, né, que chama Chico Xavier, tá? Eu acabei me confundindo ali na hora nas palavras, tá? Na hora de falar. Então, assim, o Chico Xavier, que é um brasileiro, tá? Ele era espírita e, assim, foi um homem que, lógico, ajudou muitas pessoas, mas não é santo, tá? Então, quando eu falei, no caso lá, de santo, tá? Eu estava me referindo aqui a São Francisco de Xavier, que é esse santo que a gente vai ver hoje. Tudo bem? Então, só para a gente, assim, continuar com o pezinho certo, né? Bom, então assim, São Francisco Xavier, né, ou o certo é o nome dele, eu estava vendo, certo é você falar São Francisco de Xavier, tá? Porque na verdade Xavier não é sobrenome, Xavier é a cidade, né, a região ali onde ele nasceu. Da mesma maneira que quando a gente fala São Francisco de Assis, né, o de Assis é porque ele morava na cidade de Assis, tá? Então por isso que chama São Francisco de Assis. No nosso caso aqui, né, São Francisco de Xavier, né? Porque ele morava aí, ele nasceu na região, né? Seria por assim dizer, uma região da Espanha ali, né? Que chamava Xavier, que era ali das terras, né? Da família dele. O nome dele é um nome bem grandinho, né? Então é Francisco de Jasso Azpilicueta Atondo e Aznares, né? Então você vê, nossa, que nome grandão, né? Um nome bem comprido. Ele nasceu em 1506 e ele morreu em 1552, tá? Se eu não me engano ali, acho que dá uns 46 anos, tá? Então ele morreu aí relativamente jovem, né? Então, como falei, ele nasceu na Espanha, né? E ele perdeu o pai com uns 9 anos de idade, né? E assim, quando a gente olha para São Francisco de Xavier, ele é um santo muito importante, né? Tem uma vida muito bonita, né? E
assim, depois de São Paulo, ele é o maior missionário que tem, né? Então falam assim que depois de São Paulo, né, ele é o santo aí que mais converteu pessoas, tá? Então assim, ele realmente viajou muito, né, e levou a palavra de Deus muito para frente, né? Então, como eu falei, ele perdeu o pai com 9 anos, né? Daí a mãe dele depois ali, quando ele estava mais ou menos com uns 14, a mãe dele mandou ele para Paris para começar os estudos, para começar a fazer ali uma universidade, e na universidade ele conheceu, né, algumas outras pessoas, e entre elas ele conheceu um amigo, né, chamado Inácio de Loyola, que também veio a se tornar um santo, tá? Então a gente tem um santo aí que se chama Santo Inácio de Loyola. E esse amigo dele, né, Santo Inácio, ele sempre falava assim, porque falam que no começo, né, o São Francisco Xavier, ele não era assim, como é que fala? Ele era muito vaidoso, queria as honras, as glórias do mundo, né? Mas o Inácio falava sempre para ele: Francisco, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e você perder a sua alma? Então você vê que Santo Inácio de Loyola, né, desde cedo ele já tinha essa visão lá na frente, né? Quer dizer, puxa vida, né, a gente precisa se voltar para Deus, né? A verdadeira riqueza, né, está em Deus. E aos poucos, né, ele foi falando ali, né, conversando com Francisco, e ele acabou se convertendo, né? E junto com o amigo Inácio de Loyola, eles fundaram um negócio chamado Companhia de Jesus, que a gente também conhece aí por Ordem dos Jesuítas, que é a maior ordem religiosa que a gente tem, tá? E a Ordem dos Jesuítas, ela, assim, é muito importante no caso, porque a gente pega principalmente na parte do descobrimento, né, dos países aí, eles mandavam os missionários jesuítas, tanto que vocês lembram, né, quando vieram aqui os portugueses aqui para o Brasil, né, eles mandaram os jesuítas o quê? Para catequizar os índios, né? Então assim, a gente vê que a ordem jesuíta, ela foi muito importante, por assim dizer, ainda é muito importante, né? E quando ele foi ordenado padre, né, no caso, o Inácio de Loyola mandou ele, né, vai para longe, né, vai aí anunciar a palavra de Deus. E ele foi parar num lugar chamado Costa, ali na costa da Índia, né, um lugar chamado ali Costa da Pescaria, né. E nesse lugar, né, ele passou um bom tempo, né, então a gente está falando aí de Índia, né, então a gente está falando aí da religião hindu, né, mas ele pregou para o povo ali, ele acabou convertendo muitas pessoas. E uma das particularidades, né, por que ele conseguiu aí converter muitas pessoas, né, porque os pescadores, né, lembra que o nome do lugar ali é Costa da Pescaria, né, então haviam muitos pescadores, e eles se identificaram com duas coisas. Primeiro, porque os apóstolos, né, se a gente for pegar aí Pedro, né, e vários dos apóstolos, eles eram pescadores, então, por assim dizer, os pescadores ali da Costa da Índia olharam, puxa vida, olha, eram pescadores que nem a gente, né. E ao mesmo tempo, né, eles também se identificaram com a questão do peixe, né, porque a gente tem um símbolo, né, que a gente usa para representar Jesus, que é o peixe. Então eu vou até mostrar um desenho para vocês aqui, ó, tá? Eu não sou muito bom de desenho, tá? Mas a gente tem aqui no caso um peixe. Então isso daqui é um sinal que eles faziam, né, os primeiros cristãos faziam aí para indicar que você era um cristão, tá? Lembrando aí no caso quando tinha época de perseguição, essas coisas, então eles faziam um sinal. Então eles faziam assim, desenhavam um meio círculo, e se a pessoa já soubesse o que era, a pessoa completava o desenho. Então a pessoa fazia isso daqui, ó, era como se eu fizesse um meio círculo e a outra pessoa vinha aqui, ó, e ela completava o desenho. E aqui praticamente você desenhou um peixe, tá? E tem eu não lembro se é latim o que é, tá? Mas eu acho que até já expliquei, acho que quando foi lá naquela questão dos encontros de Corpus Christi, né? Eu peguei e falei, acho que se não me engano a palavra que tem, mas é uma palavra assim que descreve Jesus, mas ela também significa peixe, tá? E combina aqui com essa questão do desenho do peixe, tá? Lembrando também que a gente tem a questão aí, quando a gente fala de peixe, né? A gente lembra aí também da multiplicação de pães e peixes que Jesus fez, né? Então, assim, tem tudo a ver com Jesus, né? Bom, então, só abrindo um parênteses aqui, tá? Vocês lembram que no encontro da semana passada, para quem assistiu, eu peguei e comentei com vocês lá onde que eu comprei aquele tercinho, tudo, né? E a gente tem uma coisa assim, né, que quando eu estava preenchendo, né, preparando esse encontro aqui, eu lembrei, né? Quando a gente fala aqui, né, dessa questão de peixe, né, existem algumas coisas que às vezes vocês podem encontrar na internet que falam assim que nós estamos na era do peixe, né?
E existem várias pessoas que falam assim, agora vai começar a era de aquário, né? Então tem um termo disso daí. E a gente se depara às vezes com um termo também chamado nova era, não sei se vocês já ouviram falar disso daí. Então, o que eles falam basicamente é assim, que a era do peixe, né? Foi no caso aí o avanço do cristianismo, quer dizer, o cristianismo se espalhou por todo o mundo. Mas agora, na era do aquário, a gente não precisa mais de Deus, tá? Então esse que é o pensamento, né? Então a gente não precisa mais de Deus, então quer dizer, é como se eu pudesse escolher o que eu quiser, né? Então a gente começa a entrar em uma questão aí de esoterismo, né? Então a gente vê, hoje em dia tem muita essa questão aí de fada, duende, gnomo, né? Horóscopo, vão pegar, usar pedra, né? Você pode de repente, tem várias coisas, né? Então assim, entra um conceito aí de esoterismo, um conceito de espiritualidade, né? Você não precisa se prender só a Deus. Você pode, de repente, cair para outro lado também, né? De repente, ver outros pensamentos. Puxa vida, olha como é bonito aquele pensamento lá, né? Então, tem algumas coisas assim. Mas, se a gente for ver, né, o resuminho de tudo, por assim dizer, a nova era é você estar dizendo não a Deus, né? E tudo é bom, né? Você pode fazer tudo o que você quiser. Não tem importância, pode fazer, né? E, na verdade, assim... como eu falei, você está dizendo não a Deus, né? Quer dizer, não ao projeto de Deus. Tá. Muito bem, voltando, né? Isso daí foi só para complementar aí, né? Quando eu estava preparando o encontro. Mas então a gente está falando aí de São Francisco Xavier, ele estava lá na costa, né, da pescaria, e ele pregou, né, para os pescadores, conseguiu ali converter muitos, né, pescadores, mas ele continua seguindo viagem, e daí ele vai parar num país chamado Japão, né. E quando a gente olha para o Japão hoje, né, a gente fala, nossa, que país maravilhoso, quantas coisas tem aqui, né, e tecnologia, tudo mais. Antigamente, né, a situação era diferente. Então fala assim que para São Francisco ele conseguir pregar ali no Japão, foi mais ou menos uns 2 anos ali ele tentando, né, conversar ali com o imperador para ver se o imperador autorizava ele pregar ou não. Ele sofreu muito na questão aí da dificuldade com a língua, né, porque era uma língua diferente. Hoje em dia, se a gente for ver, você entra no YouTube, você faz curso à distância, mas naquela época não tinha, a gente tá falando aí de 1500, né, quer dizer, praticamente o descobrimento do Brasil, né, era tudo assim, viagem de navio que você vai ficar aí meses, né, para viajar, tudo era mais difícil, era tudo à base de carta, né, então ele sofreu muito, né, principalmente essa questão da dificuldade da barreira com a língua, né, e a gente tem assim, algumas palavras, tá, se não me engano, até parece que a própria palavra Deus, né, ela rima com uma outra palavra que tem lá no Japão que tem um significado meio ruim, tá? Então ele não poderia se referir, por assim dizer, a Deus com essa palavra, tá? Porque ela queria dizer uma outra palavra lá com outro significado diferente. Então ele teve que adaptar, pegar alguma outra palavra e colocando. Só que imagine você fazer isso quando você não conhece muito bem a outra língua, né? Mas apesar disso, né, ele conseguiu aí anunciar a palavra de Deus, pregar para muitas pessoas e converter muitas pessoas. Mas, como eu falei, né, assim, a sociedade antigamente do Japão era muito fechada, né? Só para vocês terem uma ideia, né, não precisa voltar muito não, né? Se a gente voltar, pegar aqui no Brasil mesmo, né, a gente voltar aí algumas décadas para trás, tá? A gente tinha às vezes assim muitos japoneses que às vezes assim os pais não aceitavam que os filhos de repente casassem com um brasileiro. Queria o quê? Que o meu filho é japonês, ele vai casar com uma japonesa. A minha filha é uma japonesa, vai casar com um japonês, porque eles não queriam, no caso, que se misturasse aqui, né, com, vamos colocar assim, com o povo brasileiro, né? Só que daí isso eu tô falando aqui de algumas décadas. Agora você imagina lá 500 anos para trás, né? Então assim, era uma coisa que eles, por assim dizer, o Japão ele é muito tradicionalista, né? E no caso, há 500 anos atrás era mais ainda, né? E daí o que aconteceu? Eles acabaram ali, assim, tinha muita restrição, né? Muita coisa ali que impedia, de certa forma, ele de anunciar, fazer as coisas da maneira como ele gostaria. E, por assim dizer, ele se sentiu meio triste, né? Puxa vida, né? Eu gostaria de converter o povo aqui no Japão, mas eu estou enfrentando muitas dificuldades. Quer dizer, não apenas assim com a parte do, vamos colocar, do governo, né? Mas também das próprias pessoas, né? Parecia que tinha um empecilho ali. E se fosse a gente, né? A gente teria qual pensamento? Puxa vida, né? Vamos desistir, vamos voltar embora para casa, né?
E ele, apesar de ter esse olhar, né, falar, poxa vida, eu não gostaria tanto de converter o povo aqui do Japão, só que ele teve uma ideia assim, ele falou, já sei o que eu vou fazer. Eu vou para a China. A China é um país que tá próximo do Japão, é muito maior, tem muito mais pessoas. Eu tenho certeza que se eu conseguir converter a China, os japoneses vão olhar e vão falar assim, se a China se converteu, que é um país maior, nós temos obrigação também de nos converter ao cristianismo. Gente, olha o pensamento, né? Eu lembro que quando eu estava montando o encontro aqui, eu falei, você pega quantos Japão não cabe dentro da China, né? A China é enorme, né? Gigantesca, né? Perto do Japão ali, que é pequenininho, né? E, assim, olhando para o pensamento, é quase, por assim dizer, como se de repente São Francisco estivesse falando assim, imagine, por exemplo, que você tem um gato na sua casa e daí o seu gato, você vai mexer com o gato te arranha, o gato te morde, o gato fica, né, para você, o gato não gosta de você, e daí você fala, poxa vida, eu queria ser amigo desse gato. Já sei o que eu vou fazer, eu vou arrumar um tigre e daí eu vou domar o tigre. Quando eu domar o tigre, o gato vai olhar para o tigre e vai falar, puxa vida, olha, ele foi amigo do tigre, daí o gato vai ficar envergonhado e o gato vai querer ser meu amigo. É praticamente isso que ele fez, né? Quer dizer, a comparação é mais ou menos essa, né? Então, ele tinha esse sonho, ele falou, não, eu vou converter a China e quando eu converter a China eu vou conseguir, daí os japoneses vão se ver obrigados aí a aceitarem a fé em Cristo. Só que ele acabou morrendo antes disso, né? Então, antes dele conseguir chegar na China, ele acabou tendo uma febre muito forte, né? E acabou morrendo. Hoje em dia a gente fala, nossa, uma febre, né? E morreu por causa de uma febre, mas assim, lembrando que 500 anos para trás, né? Uma febre aí era uma doença aí que poderia, de repente, e lembrando que quando você está com febre, às vezes está com uma infecção, alguma coisa, né? Então, assim, com certeza ele teve alguma doença ali que levou ele a ter uma febre muito forte, ele acabou falecendo. Morreu segurando uma cruz que tinha sido um presente do amigo dele, Inácio de Loyola, né? Então, assim, você vê uma vida muito bonita, né? E daí a gente tem uma particularidade, né? Acabou a história de São Francisco Xavier, na verdade a história continua um pouquinho depois, né? Se vocês viram o encontro que eu gravei a respeito, na verdade foi um vídeo que eu gravei curtinho aqui no canal, falando a respeito de corpos incorruptos. Então, se quiser, dá uma olhada lá no vídeo depois, tá? Eu vou dar aqui bem resumidamente. Então, assim, existem alguns casos em que a gente tem aí alguns santos, tá? Ou algumas pessoas santas que quando morrem, tá? O natural é o corpo da pessoa se decompor, mas por algum motivo, vamos colocar assim, por uma vontade divina, né? O corpo da pessoa ele se preserva apesar do passar do tempo. Um exemplo que a gente tem, né? Recentemente, a gente tá tendo até, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, tá tendo a exposição lá do corpo do Carlos Acutis, né, que eu até falei para vocês naqueles encontros lá a respeito de santidade, né, então tá tendo exposição do corpo dele. O corpo do Carlos Acutis está incorrupto também, né, quer dizer, quando foram desenterrar o corpo dele, perceberam que o corpo dele ali estava intacto. E com São Francisco de Xavier aconteceu a mesma coisa, né. Enterraram ele, mas assim, já tinha aquela visão, puxa vida, olha, é um homem santo, né? Então, vamos pegar o corpo dele aí, vamos transformar em relíquias, né? E daí, quando eles foram desenterrar, puxa vida, estava conservado o homem, né? Fala, caramba, e agora? Vamos enterrar de novo, né? Daí enterraram de novo, jogaram uma pá de cal em cima dele, né? Porque daí a ideia do cal é que ele corroa mais rápido, né? Falei assim, vamos deixar ele enterrado de novo aí, daqui a um tempo a gente vai, né? A gente desenterra ele. Daí quando desenterraram ele, né? Pela segunda vez, estava intacto o homem ainda. Daí eles, eu acho que era corpo incorrupto, né? E daí pegaram o corpo dele e levaram. Se vocês quiserem pesquisar na internet, vocês encontram fotos do corpo de São Francisco de Xavier. Coisa muito importante. Se você se impressiona e não gosta de repente de alguma coisa assim, não veja, tá? Existem alguns santos que às vezes você olha o corpo dele e parece que está dormindo. Santa Bernadette é linda, parece que você falou assim, dorme, e ela está dormindo, tá? A ideia basicamente é essa, é linda, maravilhosa a imagem de Santa Bernadette. Não parece que está morta, parece que ela está dormindo. São Francisco Xavier, né, aí já fazem 500 anos, né, então já faz bastante tempo, e assim, não tem uma aparência muito bonita, tá? Então assim, se você se impressiona, não veja, tá? Mas lembrando, tá, é um corpo incorrupto aí de um santo. Bom,
Quando a gente fala, né, no caso aí de São Francisco de Xavier, né, lembrando essa questão aí do Japão, eu gostaria de lembrar para vocês uma coisa também muito importante que aconteceu, né? Lembra que no começo do encontro aqui eu falei para vocês a respeito de como que a gente vai estar daqui 2 anos, daqui 10 anos, daqui 25 anos, né? E como que ficou a situação no caso lá no Japão, né? No caso aí das pessoas que moravam lá no Japão quando a gente teve essa questão aí, né, depois da morte de São Francisco, né, de Xavier. O que aconteceu foi o seguinte, teve uma repressão muito grande, né? Então o governo, né, no caso lá, eu esqueci o termo que eles chamavam, não lembro se era imperador ou alguma coisa assim, né? Acho que é Shogun o termo certo, se não me engano. Lá do Japão, ele teve um deles que olhou e falou, tem um monte de cristão aqui, né? A religião está aumentando cada vez mais, então ele colocou algumas medidas para restringir o avanço da fé católica. E a gente teve um negócio que aconteceu lá no Japão, que durante 250 anos, então olha o período que eu estou falando aqui, 250 anos, quer dizer, muito tempo, né? A fé cristã foi perseguida. Então, os cristãos eram perseguidos, os cristãos eram mortos, né? Assim, se você denunciasse uma pessoa, você recebia um dinheiro, né? Aquele cara lá é cristão, então pagavam para você, só que daí, lógico, iam lá e matavam a pessoa, né? E a gente tem aí no Japão 26 mártires, então são 26 pessoas, né? Aí entre padres e mesmo alguns cristãos aí que foram martirizados, que foram crucificados lá no Japão, né? E quando a gente olha, né, para um negócio desse, né, a gente fala, nossa, né, imagine 250 anos, né, e daí você pensa, puxa vida, durante 250 anos, como que esse povo ficou lá, né? Então a gente pega aí 250 anos, gente, imagine, sem missa, 250 anos sem sacramentos, 250 anos sem a Eucaristia, 250 anos sem você poder ter uma cruz na sua casa, 250 anos sem você poder ter uma imagem de Maria na sua casa. Então já imaginou, né, essa coisa? Quer dizer, durante 250 anos, né, tem um conceito que eu estava vendo um texto do Dom Júlio, né, que é o nosso bispo, e ele estava falando assim que o conceito de geração a gente considera aí como 25 anos. Então se a gente está pegando aí 250 anos, são 10 gerações, porque a ideia é mais ou menos assim. Imagine que eu com 25 anos eu tenho um filho. Então, 25 anos eu tenho um filho. Quando eu tiver 50, a minha filha vai ter 25, então ela poderia me dar um neto. Quando ela tiver 50 anos, a filha dela vai ter um filho. Só que daí eu já vou estar com 75. Então, quer dizer, vai virando uma coisa, só que assim, vamos colocar, por mais que você viva aí 100 anos, né? 250 anos, quer dizer, você não vai conseguir chegar, né, no final dessa conta aí. Então a gente, praticamente assim, se a cada 25 anos nascer uma criança, a gente está considerando aí que a gente pegou aí 10 gerações. E o Dom Júlio, ele contou, né, que teve um grupo de japonesas, né, de mulheres, que quando elas foram numa igreja, elas entraram, né, foram lá disfarçadas de pescadores, daí elas se apresentaram para o padre levou elas num lugar reservado e mostrou a imagem de Nossa Senhora. E elas falaram, nossa, é ela, é Maria, é Nossa Senhora. Elas estavam felizes porque tinham visto a imagem de Nossa Senhora. E daí, como o Dom Júlio falou, há 250 anos, né, as pessoas não viam a imagem de Nossa Senhora. Só que daí você fala, mas como que elas reconheceram Nossa Senhora, né? Porque a fé foi passada. Então eu, como pai, eu passo para o meu filho, e daí o meu filho vai passar para o filho dele, que vai passar depois para o filho dele, daí para o filho dele, por aí vai, né? E daí o Dom Júlio falou assim, os pais dessas mulheres não viram Nossa Senhora, os avós não viram, os tataravós não viram, os bisavós não viram, quer dizer, você vai voltando lá para trás, né, 10 gerações, né, de pessoas aí que não viram, né, que não participaram de uma missa, que não tinham uma cruz, não tinham uma imagem de Nossa Senhora, né. E daí eu só gostaria de abrir um parênteses aqui, né. Você acha que você é bom para guardar segredo, né? Imagine de repente você viver, né, e você falar assim, eu sou cristão, eu acredito em Deus, eu acredito em Nossa Senhora, né, e Jesus é a minha vida, Jesus é a minha fé, é isso que eu acredito.
Só que daí imagina você não poder falar nada para ninguém, você sair na rua e você viver como se você não fosse cristão, né? Quer dizer, ninguém pode descobrir. E daí imagine para você falar para o seu filho, né? Daí eu pergunto para você, né? Você aí, você sabe guardar segredo, né? Eu fico imaginando, de repente, assim, você falar para o seu filho, né? E falar assim, olha, a gente é cristão, a gente acredita em Deus, mas não fale para os outros na rua, né? Toma cuidado, porque se descobrirem podem matar a gente. Imagine, né? A tristeza, né? E daí você pega, né, esse período aí de 250 anos aí, né? Praticamente, você fala, puxa vida, e Deus esqueceu, né? Deus não esqueceu, Deus estava lá presente. E você fala, nossa, mas e os mártires, Luciano? Pô, morreu 26 pessoas. E daí tem uma coisa que é muito importante que eu gostaria que vocês gravassem. Deus, ele é glorificado também nos seus anjos e nos seus santos. Então, se a gente for pegar aí, quando essas pessoas foram martirizadas, Deus foi glorificado, Jesus foi glorificado. E na palavra de Deus, né, na Bíblia, fala assim que ninguém é maior do que o seu mestre. Então Jesus é o nosso mestre, né? E se Jesus, que é o nosso mestre, ele caminhou, né, até a cruz, ele carregou a cruz, né? Ele subiu o Calvário, ele aceitou o sofrimento, então nós também como cristãos, a gente tem que seguir o exemplo do mestre, né? Então, vamos colocar assim, o sangue que Jesus derramou na cruz, né? Jesus aí foi glorificado, né, na cruz, e da mesma forma a gente poderia dizer assim que Jesus também foi glorificado quando o sangue dos mártires também escorreu na cruz, tá? Então assim, é uma coisa muito bonita da gente ouvir, né? Mas ao mesmo tempo, né, você fica, puxa vida, né? Imagine, né, a tristeza que não deve ter sido assim, as pessoas olharem, né, e ver de repente as pessoas morrendo e não poder fazer nada, né? Bom, para a gente encerrar a nossa catequese de hoje, né, eu vou passar um link de uma música, né, para vocês ouvirem, e eu vou dar um agir para vocês, né? Esse agir vai ser um pouquinho diferente, né? E então, o que eu gostaria que vocês fizessem é assim, pegando do ponto, né, partindo do ponto que São Francisco de Xavier morreu com uma cruz na mão, olhando para a cruz, né? E a cruz, né, é o símbolo de Jesus. Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês desenhem uma cruz no caderno de vocês. Aí vocês podem procurar na internet uma maneira que vocês achem mais bonitinha, tá? Tem vários formatos aí que vocês podem desenhar. Então desenhem uma cruz, tá? O mais bonito que vocês conseguirem. E eu quero que vocês procurem uma frase de um santo, tá? Qualquer santo que vocês quiserem. Então procurei frases de santo, tá? Sobre a cruz. Então os santos, eles têm muito a nos ensinar. E no caso eu diria aí que a gente percebe principalmente essa questão do amor, né? O apego, né, a Jesus. Então, é isso a lição de casa de hoje, né? Então, quero que vocês desenhem uma cruz e procurem uma frase de um santo a respeito da cruz, né? Quer dizer, qual é a visão daquele santo, né? Então, com certeza eu tenho, né, acredito aí que vocês vão achar frases maravilhosas que vocês vão gostar bastante. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse encontro, né? E que Deus, né, nos abençoe. Bom, estivemos aqui reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até semana que vem, se Deus quiser.